Bom, pessoal, então assim, ó, na aula passada a gente falou sobre a integral por substituição. Só que não foi falado sobre o que acontece quando a gente tem uma integral definida. A gente falou só da integral indefinida, né? E ali a gente introduziu o símbolo da integral para deixar de se tratar de um somatório. Quando ela não está definida, ela não é um somatório. Ela é só uma notação que pede para vocês... Faz a seguinte pergunta para vocês. Qual é a função que a gente deriva para chegar nela, né? Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem a integral. Tem aqui, ó, raiz de 2x mais 1 dx. Essa integral aqui, a gente não tem a primitiva dela de maneira óbvia. A gente não olha lá na tabela de integrais e derivadas que a gente construiu ao longo do semestre, né? Vocês construíram ao longo do semestre. Vocês não olham para ela aqui e dizem assim, pá, isso aqui é um polinômio. Eu aplico na tabela assim. Não vê isso. Então, a técnica aqui é a gente transformar isso em algo que vocês sabem resolver. E aí, para transformar isso em algo que vocês sabem resolver, a técnica da substituição diz para a gente, pô, qual é a função que tem aqui que é a função externa? É o inverso do que a gente fazia na regra da cadeia. A gente pegava a regra da cadeia, ela dizia assim, né? A gente tem uma derivada em x de uma f de g de x. Então a gente tem a função de dentro e a função de fora, né? Então a função de fora, quem é a função de fora aqui? A gente olha, pô, aqui fora tem uma raiz e aqui dentro tem uma outra função. Dentro da raiz tem uma função. Então a função de dentro, né? A nossa função de dentro, nossa g de x é o 2x mais 1. Só que na substituição, a gente vai chamar isso daqui de u. Eu não vou chamar de g. Em analogia à regra da cadeia, é uma g de x, né? A gente usa normalmente isso daqui como u. U igual a 2x mais 1. Tá? E aí, a gente vai achar o du. E aí, a gente vai ter aqui 2x dx, 2dx, né? Essa parte a gente viu na aula passada. A gente acha o du como 2dx. E aí, esse cara aqui, ele vai ser transformado, né? Então, a gente está aqui no espaço dos x. A gente não sabe resolver esse cara aqui como x. A gente joga para o u, onde no lugar de 2x mais 1, a gente coloca o u. Né? E aí a gente tem a raiz de u, que a gente sabe resolver. E no lugar do dx, eu vou colocar... Quem que é o dx? É du sobre 2. E aí a gente volta para lá, coloca aqui, ó, du sobre 2. Então a gente saiu de um mundo que a gente não sabe resolver e transformou, abriu, ó, isso aqui é um portal, né? É o portal por onde a gente passa do mundo dos x para o mundo dos u's, para poder ir para onde a gente sabe resolver essa integral. E aí, essa integral aqui a gente sabe resolver, né? É um meio. Como é que é a integral de... Aqui eu vou fazer, na verdade, aqui o u não 1 meio, né? Du, porque daí assim a gente consegue ver que isso aqui é um polinômio. E para a gente resolver o polinômio, a gente soma 1 no expoente e divide pelo novo expoente, né? Então, somar 1 no expoente vai ficar com u na 3 meios, dividido por 3 meios. Isso aqui, né? Mais uma constante. Ok? Isso aqui a gente viu na aula passada, então só estou dando uma relembrada, porque eu sei que vocês fizeram um teste depois. Daí, então, dá uma refrescada na ideia de vocês. Aí a gente faz assim. Aqui esse 2 passa multiplicando, então, na verdade, ó, a gente tem um 2 no denominador e a gente está dividindo o denominador por 2.
Então esses caras aqui podem ser eliminados, ó. E a gente fica simplesmente com U na 3 meios, e aqui a gente tem 1/3 mais C. Ótimo, a gente achou a solução dessa integral no mundo dos U's. A gente precisa voltar agora para o mundo dos X. O mesmo portal que a gente usou para ir para o U, a gente volta para o X. Então a gente vai ter aqui 1/3 de, no lugar do U, a gente vai colocar o 2x mais 1. Isso aqui está na 3 meios, mais C. E essa é a função que a gente deriva para chegar nessa função aqui. Certo? Então a técnica da substituição nos dá isso aqui, essa informação. Agora, tem um detalhe importante. A gente está fazendo a integral indefinida. A integral indefinida, ela está fazendo a pergunta: qual é a função que devemos derivar, que quando derivamos, na verdade, né? Chegamos em raiz de 2x mais 1. Essa pergunta está sendo feita, né? Só que vocês lembram que esse símbolo aqui é um S de soma, né? É um S de soma. Ela se transformou nessa pergunta por causa do teorema fundamental do cálculo, que diz que aquela soma, ela está relacionada com a primitiva, né? Isso, lá na aula do teorema fundamental do cálculo, a gente viu isso. Que essa soma de A até B, ela está relacionada com a primitiva. Daí agora a gente usou esse gancho para quando ela é indefinida, e por indefinida vocês entendem que não há limites de integração, né? Então, quando a integral é indefinida, ela está perguntando qual é a primitiva. Qual é a função que quando a gente deriva dá aquela ali. E aí, essa daqui é uma técnica. A substituição é uma técnica de encontrar primitivas. Porém, se essa integral ela tiver dois limites, né? Ela tiver, por exemplo, aqui, entre 0 e 4. O que vai mudar? Vocês lembram que quando a gente tem essa integral aqui, ó, na verdade é essa função somada em infinitos termos, né? Desde o x igual a 0 até o x igual a 4. Mas, então a gente está calculando uma área aqui, né? Mas o teorema fundamental do cálculo diz que a gente pode pegar a primitiva desse cara aqui, que a gente chama de f grande, né? E aplica em 4, e acha a primitiva dela e aplica em 0. Certo? Esse daqui, teorema fundamental do cálculo. Só que olha só, a primitiva dela, quem é? Tem que fazer a conta, né? Então a gente pode primeiro fazer a conta dela indefinida e achar quem é a primitiva, certo? Achando a primitiva, a gente aplica nos limites. O livro ele dá a seguinte notação, ó. Eu vou apagar aqui um pouquinho só para vocês verem o que ele faz. Ele diz assim, ó, você pega essa integral, só que indefinida, que eu gostei dessa notação do livro, e ele pega e ele faz assim, ó. Vocês lembram da notação do Colchetes? A notação do Colchetes, ela diz o seguinte:
Primeiro a gente pega o que está aqui dentro do colchete e se aplica lá em cima, menos o que está aqui dentro e aplica aqui embaixo. Essa é a notação do colchete no Teorema Fundamental do Cálculo. A gente usa bastante isso. Então, olha o que o livro fez aqui, que eu estou repetindo para vocês. Ele colocou entre colchetes quem? A integral indefinida. Né? Ele está induzindo a gente a pensar da seguinte maneira. Primeiro eu vou resolver essa integral, eu vou achar a primitiva dela, depois que eu achar a primitiva dela, eu vou aplicar essa primitiva no limite superior, menos no limite inferior. No caso, a gente já fez essa conta aqui. Então, a gente pode já... Qual que é a primitiva dessa função aqui, ó? É 1/3 de 2x mais 1 na 3/2. E o x vai de 0 até 4. A gente já tem a primitiva. Aliás, a gente vai pôr aqui mais c, né? Aqui eu deixei explícito que é o x de 0 até 4, mas como a única variável aqui é o x, a gente não precisa colocar x igual a 0 até 4. Mas eventualmente não. No cálculo 2 vocês vão ver integrais de duas variáveis, integrais duplas. Então eventualmente vocês vão ter um x e um y aqui e vocês vão aplicar só o x ou só o y. Então você precisa dizer aqui, ó, é o x que vai de 0 até 4. Porque daí tu tem duas, né? Tem duas variáveis, tem o x, tem o y, pode ter o z, pode fazer integrais em k, j, tem várias integrais múltiplas. Não desanima. É? Mas, quando vocês tiverem muitas integrais uma dentro da outra, muitas, vocês vão resolver uma de cada vez. Só isso. Tá? Por exemplo, vocês têm lá um exercício na lista de exercícios de vocês que tem 3 itens. Tem o item A, o item B e o item C. O que vocês vão fazer? Vocês vão resolver 3 integrais, né? A integral tripla é a mesma coisa que vocês têm os 3, só que num só. Vocês vão fazer 3 integrais, uma de cada vez. Entenderam? Não muda. Você pode ter quantas integrais forem. Você sempre vai resolver de dentro para fora, uma de cada vez. Tá? Mas isso deixa lá para o cálculo 2. Vocês não vão se apavorar. Vocês sabem muito disso aqui. Você sabe muito disso aqui, que é o de uma integral, 2, 3, 4 é fichinha. Certo? Então assim, ó. É aquela história, né? Se você está treinando para correr maratona, fazer 10 km é fácil, né? Você sabe que corre 42? 10 km é fácil. Mas se você só faz maratona de Netflix, 10 km pode ser demais, né? Então, vamos lá. Aplicando no limite superior, a gente vai ter 1/3. Aqui a gente vai ter 3 vezes 3/2 mais 1 na 3/2, né? No limite superior. Mais c. Essa daqui é a função do limite superior. Aí a gente vai pôr menos 1/3. Daí no lugar do x a gente põe 0. Aliás, não é 3, aqui é 4. Nada a ver. Aqui. Aqui é 1/3. Nossa, o que eu fiz? Desconectou todos os neurônios. Precisando correr, né? Para oxigenar. Aqui. Tá? Então, bom, aplicou no limite superior, então a gente tem 8 mais 1 dá 9, né? Então a gente fica lá com 1/3. Aqui a gente tem 9 na 3/2. Né? Mais c. Aí a gente tem menos 1/3. E aqui a gente tem 1 na 3/2. Menos c. Vocês veem que o menos vai lá para o menos c? Então a gente sempre vai pegar o c e o menos c. A gente sempre, não importa o c.
Sempre o teorema fundamental do cálculo vai, quando a gente aplica no superior e depois no inferior, os Cs desaparecem. Ok? Sempre. Então, na prática, a gente nem precisa colocar o C aqui mais. Ele sempre vai desaparecer. Tá? E, no geral, a gente nem coloca mais o C ali. Mas vocês têm que entender que é válido para qualquer primitiva. Certo? Agora, aqui a gente tem 9. A raiz de 9 é 3, né? 3 ao cubo sobre 3. Né? 3 ao cubo sobre 3 fica 3 ao quadrado. Né? Que é 9. E ali menos 1/3. Que fica 26/3, é isso? Tá? Então vocês entenderam qual que é a técnica? A técnica é a gente resolve, acha a primitiva e depois aplica nos limites de integração. Certo? Mas eu vou continuar nessa função aqui. Vamos continuar nessa função. A gente tem a integral de 0 a 4. A gente já sabe o resultado. Se foi feita a conta certa aqui, está certo, né? A gente já sabe o resultado. Mas agora eu vou propor que a gente faça uma coisa diferente. Que a gente faça o seguinte. A gente vai fazer a substituição. Então eu vou chamar de U o 2x mais 1. Eu vou achar o du, né? O du é igual a dx, é 2dx. Então logo o nosso dx é igual a du sobre 2. Beleza. Então tá ali o nosso portal. Mandamos toda a nossa integral para o mundo dos u's. Mas agora ela é definida. Então, quando a gente vai para o mundo dos u's, a gente fica com raiz de u, e aí a gente tem aqui o du sobre 2. Cara, como é que ficam os limites de integração? Bom, porque o x vai de 0 a 4, mas o u não vai de 0 a 4. Não é? O u não vai de 0 a 4. Então, como é que a gente vai escrever em u uma integral definida? Tipo, ó, a gente não está mais usando aquela técnica de primeiro resolver a indefinida e depois aplicar nos limites de integração de x. Eu estou propondo para vocês que a gente mande para o mundo dos u's também os limites. Tá? A gente vai mandar... Como é que fica o... A gente teria aqui como se fosse o u de baixo, né? O limite inferior do u, e o u de cima. Né? O limite inferior e o limite superior. Aí, como é que é o nosso u de baixo? Ué, o u quando x é igual a 0. Olha só, o u de baixo ele é 2 vezes 0 mais 1, que é 1. Então, aqui eu estou propondo para vocês que, além de a gente mandar toda a integral para o mundo dos u's, a gente mande os limites também. Tá bom? Opa! E aí eu vou fazer a mesma coisa com o u de cima, que é 2. Olha só, o u é 2x mais 1. Só que lá em x igual a 4, o u é igual a 2 vezes 4 mais 1. Certo? Que é 9. Então, ao invés de eu escrever o u de baixo e o u de cima, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou escrever 1/2 da integral de 1 até 9 da raiz do u na 1/2, né? Vou pular aqui ó, uma etapa. 1 na 1/2 du. Pera aí, professor, então você está levando todo mundo para o mundo dos u's? Sim, todo mundo para o mundo dos u's. O que eu estou dizendo para vocês é que... Vocês lembram que a integral definida é um número, né? Aqui a gente também vai ter um número.
Eu estou dizendo para vocês que se a gente resolver isso aqui e obtiver esse número, né, que a gente sabe que tem a ver com uma área, a hora que a gente integrar isso daqui, a gente vai chegar num número. Ele não precisa voltar pro x, aliás. Tipo, entendeu? A gente vai resolver tudo no lado dos u's e vamos fechar a conta aqui. Porque esse u na 1 meio aqui, ó, ele vai ficar 1 meio. Daí aqui a gente vai ter u na 3 meios sobre 3 meios. E agora esse cara aqui está nos limites de integração de 1 até 9. O u vai de 1 até 9. Entenderam que eu tô... Agora eu não vou voltar para o lado do x. Eu vou aplicar os limites de integração lá no espaço dos u's. Porque numericamente isso é igual. Vamos lá. Aqui, ó, eu vou ainda trabalhar com isso aqui. Eu vou ter 1/3. Aí eu tenho o u na 3 meios. E eu aplico de 1 até 9. Ok? No limite superior, então eu tenho, ó, 1/3. E aí eu tenho lá o u na 3 meios. Então eu tenho 9 na 3 meios. Cara, olha só, não é a mesma coisa que a gente tinha aqui? Mesma coisa. 9 na 3 meios. Aí menos o u no limite inferior, que u é igual a 1. U na 3 meios. Cara, que é o u na 3 meios que a gente tinha aqui, ó. Com 1/3 na frente. Vocês viram que é igual? É igual. Bom, então, pô, se eu já cheguei naquela coisa ali, a gente já viu que é 26/3, isso aqui é 26/3. Mas o fato é que aqui, ó, bom, aqui a gente teria a raiz de 9 dá 3, ao cubo dá 27, menos 1 dá 26. 26 dividido por 3, 26/3. Vocês viram que no caso de uma integral definida, se a gente mandar para o mundo dos u's os limites de integração também, a gente vai chegar no mesmo valor. Então vocês veem que aqui a gente tem duas estratégias. A gente pode, e aí vocês podem escolher. Na boa. Isso vai muito de quem está resolvendo. Aí você está resolvendo e tu diz, pá, mas esse negócio de trocar os limites de integração aqui me atrapalha. Então não faz por aqui. Faz por aqui, ó. Vai para o x, acha a primitiva e aplica nos limites de integração. No x, entenderam? Ó, foi para o u, resolveu, achou a primitiva em u, voltou para o x, aí você tem a primitiva em x, aplica no limite de integração. Ou tu vem para o u e leva os limites juntos, e a resposta vai estar aqui. Tá? Mas tem uma coisa muito importante que vocês têm que entender. Se você for para o u e levar os limites de x, tá errado. E aqui as pessoas erram muito. O professor, se tu pede na prova por definição, qual é a definição? Assim ou assim? Por definição, tu quer dizer a substituição? Por exemplo, nessa prova tinha uma questão que era para fazer por definição. Daí eu fiz, cheguei no resultado que estava certo, mas não era aquela definição, era para ter feito de outra forma. Tá. É porque na prova tinha assim, ó, era resolva a derivada pela definição. Definição de derivada. Sim. E a definição de derivada é o limite, né? É o limite que o h tende a zero, da f de x mais h, menos a f de x sobre h. É que, na verdade, isso daqui é que é derivada. Tudo o resto é técnica. Isso aqui é derivada. O resto é técnica. Isso daí é... Isso aqui é técnica. Isso tudo é técnica. E qual seria a definição? Então aqui, ó, então isso daqui seria o df dx, né? Essa aqui é a definição. A integral, ela é de a até b da função f de x dx. A definição disso aqui é o limite em que n tende a infinito da soma de i igual a 1 até n da f em xi asterisco delta x.
Essa é a definição de integral. Quando a gente pede isso, a gente está calculando aqui, isso aqui. Ok? Só que óbvio que a gente chegou na primeira aula de integral definida a resolver algumas integrais por isso aqui. Integral é soma. Quando eu falo de integral, a gente está fazendo isso. Só que vocês percebem que conforme as funções vão ficando mais complicadas, fazer aquela soma começa a se tornar inviável. Mas ao longo das últimas aulas a gente construiu alguns teoremas. O teorema fundamental do cálculo é o principal, que nos diz, cara, você quer calcular aquela soma de infinitos termos. Isso é difícil pra caramba, né? Isso é muito difícil. Mas você não precisa calcular aquela coisa lá. Você pode achar a primitiva e aplicar nos limites de integração, que dá a mesma coisa. É isso que o teorema fundamental do cálculo diz. Então, notem só como é poderoso. Você substitui toda essa somatória de infinitos termos por uma técnica, e a partir de agora a gente vai desenvolver, agora até o final do semestre, técnicas de como integrar funções diferentes a partir do teorema fundamental do cálculo e algumas propriedades de derivada, né? Porque elas estão relacionadas. E a gente não vai mais usar isso aqui. Porque, cara, isso aqui é muito difícil. Ela é difícil até para funções fáceis, né? Quanto mais para trigonométricas, tangentes, secantes, fica bem complicado, né? Porque essa soma de Riemann aqui, para a gente fazer na mão, cara, vai longe, né? Mas é importante, foi bom ter mencionado isso sobre definição, porque geralmente eu estou destacando o seguinte, ó. Lembrem que a integral definida é uma soma, certo? Isso é definição. A integral definida é uma soma. A derivada é um limite. Por um acaso, você vai pedir na prova por essa definição? Por essa definição? Pode ser que sim. Tá, pode ser que sim. Mas com certeza vai ser alguma função simples. Tá? Vai ser uma integral de x ao quadrado, no máximo. Isso a gente fez em aula. Então ele já anotou lá. O professor disse que ia cobrar uma integral de x ao quadrado. Tá gravado. Tá gravado. Beleza. Não. Se não gravar o áudio, eu jogo fora a aula. Mas enfim, tá aqui, ó, técnicas. E quando, olha só, isso aqui é uma integral definida, tá? Isso aqui é uma soma, que a gente pega essa função e soma com x desde o 0 até o 4. Isso aqui é uma integral. E é importante a gente entender que quando a gente fala de uma integral indefinida, apesar de a gente estar usando o mesmo símbolo, só tirando os limites, a gente não está pedindo a mesma coisa. São coisas bem diferentes, né? E é claro que elas se correlacionam, mas aqui a gente está pedindo uma área. Aqui é um somatório de infinitos termos. Aqui a gente está perguntando qual é a função que eu derivo para chegar nisso. Vocês entenderam que a pergunta é diferente? Isso daqui, ele está perguntando qual é a área entre essa função aqui e o eixo do x, né? Para o x entre 0 e 4. Então, essa pergunta é uma área. Essa pergunta é qual é a função que eu derivo para chegar nessa função aqui. Então, as perguntas são diferentes. Claro que, para você resolver isso, no meio do caminho, tu pergunta isso. Né? Foi o que a gente fez aqui, ó. A gente perguntou, vou resolver isso aqui. Então, qual é a primitiva dessa função? Daí a gente achou, a primitiva é essa. Show, beleza, já sei a primitiva. Agora que eu sei a primitiva, vamos aplicar nos limites de integração e achar a área. O que a gente achou aqui foi uma soma. Vocês conseguiram fazer a conexão? Sim. Tá? Então é isso.
partir de agora, o que a gente vê são técnicas de como fazer essa soma sem fazer a soma. Tá? A substituição é uma técnica, porque sem a substituição tem um monte de função que não é óbvio qual é a primitiva. Porque a técnica depende de a gente saber qual é a primitiva. Né? Então, vocês têm bastante problemas para treinar. A gente estava fazendo alguns na outra aula. Infelizmente não deu certo a gravação. Mas eu tenho certeza que vocês entenderam a técnica. Tá? E a partir de agora é prática. Peguem a lista de exercícios e façam. Porque a técnica da substituição depende muito de quanto vocês estão habituados com a forma das funções. Porque vocês precisam identificar qual que é a função de dentro e qual que é a função de fora. Né? E isso, cara, é prática. É prática. Né? Então, pratiquem. Beleza? Tá. Agora, que horas são? 4h14? Meu Deus, dá para dar umas 5 aulas ainda. Agora a gente vai para uma coisa mais legal ainda. Muito mais legal. Muito, muito mais legal. Por que que ela é muito mais legal? Porque... Vamos fazer uma pergunta para vocês. Essa técnica da substituição, ela ajuda um monte, né? Ajuda um monte, porque, pô, quando é que vocês iam resolver a integral de raiz de 2x mais 1? Sem ela? Não vai, mas não vai, né? Até dá, mas convenhamos que é difícil. É simples, é só tu fazer essa somatória aqui, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Agora, a gente tem uma outra técnica que a gente chama de integração por partes. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar nisso. Integração por partes. É difícil? Não, só você entender direitinho. Tá. Então vamos ver, ó. A técnica da integração por partes é a seguinte. Dessa vez eu não vou dar o exemplo, eu vou primeiro demonstrar e depois a gente vê o exemplo. É o seguinte, ó, vocês lembram da derivada do produto? Isso aqui foi demonstrado para vocês. Que quando a gente tem a derivada de uma f vezes uma g, foi demonstrado para vocês que ela é o equivalente a gente fazer a derivada da f vezes a g, mais a f vezes a derivada da g. Isso aí foi demonstrado para vocês quando vocês estavam começando com derivadas. A partir da definição de derivada, foi demonstrado que isso era válido. Tá? Tem a demonstração no livro. Então, agora é o seguinte. O que essa F' essa F' está nos dizendo? Antes de ver isso, vamos ver o seguinte, ó. Bom, se essa é a derivada disso, então vocês já sabem que a gente pode fazer a seguinte pergunta, ó. E o que acontece se eu integrar f' de g mais f vezes g' em x? Ó, vocês lembram que a integral indefinida ela pergunta qual é a função que quando a gente deriva dá isso? É aquela primeira. Essa aqui, né? Então isso aqui é igual a f vezes g. Né? Então,
Só que também tem outra coisa. Isso daqui é um somatório de uma soma. Isso aqui também foi demonstrado para vocês que é uma propriedade da integral. Como ela está representando uma soma, a gente pode separar isso aqui, ó. A gente tem a integral da soma de dois termos, né? Então a gente tem um termo que é o f' vezes g e outro termo que é o f vezes o g'. Então a gente pode escrever isso aqui como sendo a integral da f' vezes a g em dx, mais a integral da f vezes o g' em dx, igual a f vezes g. Vocês percebem que isso é possível fazer, né? Então a gente separou aqui a integral da soma é a soma das integrais. Tá, beleza. Agora eu vou isolar esse cara aqui, ó, porque esse cara aqui nos interessa. Esse cara aqui tem uma forma bem interessante. Esse cara aqui, ele nos diz o seguinte, ó, a integral de f vezes a g' em dx, ela é igual a f vezes a g menos a integral da g vezes a f' dx. Olha só para isso aqui, ó. Isso aqui, ó, está nos dizendo que se a gente tiver uma integral que tenha essa forma, e talvez não fique evidente para vocês o que é uma integral dessa forma agora, mas logo vai ficar, a gente pode, em vez de resolver essa integral, né, a gente pode pegar, bom, quem que é a f, quem que é a g? Ok, voltando. Então a gente tem uma forma interessante aqui, que é essa, e aí vocês podem, pô, mas o que isso me ajuda, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir, eu vou trocar a f por u e a g por v, tá? Porque nos livros está assim. A gente poderia manter a mesma anotação aqui, mas como já está muito usual trocar a f por u e vou chamar de v essa g de x, tá? O que a gente vai ter aqui, ó? Quando a gente derivar, achar o diferencial de du, a gente vai ter o f' vezes o diferencial de dx. Certo? Tranquilo? E aí, quando a gente achar o diferencial do dv, ele vai ser igual ao g' vezes o diferencial de x. Tá? Notem que aqui eu não escrevi que a f é uma f de x, que a g é uma g de x, mas eu acredito que vocês consigam interpretar que tem um f de x aqui, um g de x aqui. Tranquilo, né? Tanto a f quanto a g são funções de x. Assim como a u e a v, né? A mesma coisa, são iguais, não muda. Mas, quando a gente olha aqui, ó, a f, no lugar da f eu vou colocar u. No lugar de g' dx, eu vou colocar dv. Ok? No lugar da f, eu vou colocar u. No lugar da g, eu vou colocar v. Menos a integral. No lugar da g, eu vou colocar v. E no lugar de f' dx, eu vou colocar du. E aí isso daqui vocês decoram como se a vida de vocês dependesse disso. Tá? Porque isso daqui é uma regra mnemônica. A gente vai ter que lembrar disso. A integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. U dv é igual a uv menos v du. Menos a integral de v du. Cara, vocês vão fazer tanto exercício com isso.
que vocês vão decorar. Tá? Isso é certo. Vocês vão decorar isso aí. Tá? Aí vocês vão dizer, tá, professor, beleza, você já disse pra gente que a gente tem que decorar, e como é que a gente usa isso? Como é que a gente usa isso? Né? Tá? Vocês notem que, pô, a gente tinha uma integral e a gente tinha um termo e a gente vai transformar essa integral em dois termos e a gente continua com uma integral. Para que serve isso? Né? Pô, para que serve isso? Eu vou pegar uma integral, parece que eu estou complicando as coisas, né? Tá. Mas aqui tem uma regra. Ela tem, dependendo da escolha da f e da g que você fizer na função, já vai ficar claro para vocês agora, quando fizer um exemplo. Dependendo da escolha da f e da g na integral, isso aqui vai complicar ou vai simplificar. Basicamente, o que vocês têm que fazer é o seguinte: se complicou, troca. Tá? E a gente vai demorar agora a próxima aula, principalmente, falando sobre... a gente vai falar mais sobre qual vai ser a melhor escolha do U e do dv. Qual é a melhor escolha da f e da g para que essa integral seja simplificada. Ok? Então, e o objetivo aqui, ó, a meta de vocês usando essa técnica é simplificar. Porque se vocês não transformarem uma integral complicada em uma mais simples, vocês fizeram alguma coisa de errado. Tá? Claro, tem alguns casos específicos que a gente até se satisfaz com uma integral um pouquinho mais complicada. E aí depois leva e faz de novo. Dá para fazer várias vezes isso aqui, né? Mas vamos deixar o complicado para depois. Vamos ficar com o simples agora. A meta é simplificar. Então vamos ver um exemplo de uma função. Vamos achar a primitiva de x seno de x em dx. De cabeça, de cara, dá para fazer? Não dá, né? A gente não sabe, assim, olhando, qual é a função que eu tenho que derivar para chegar em x seno de x? Essa é a pergunta. Lembrem, a integral indefinida está perguntando isso. Qual é a primitiva? Qual é a função que a gente tem que derivar para chegar nisso aqui? Então, aí eu vou dizer, aí vocês vão dizer, vou fazer uma substituição. Mas tu vai substituir o que aqui? O que tu substitui para chegar em algo que tu conhece? Que vai te mandar para um outro mundo, e esse outro mundo, ela te dá uma integral que você sabe resolver. Aqui não tem. Não tem? Vou substituir o quê? O seno? Cara, eu até desafio vocês a fazer. Substitui o seno por U e segue aquela técnica de substituição, vê se não vai piorar isso aqui. Né? Mas aí, se você escolher o x como U, você fica com isso aqui, ó. Integral de U, seno de U, du. Não mudou em nada. Né? Se você trocou x por U, não muda. Agora, então assim, ó, nesse caso aqui, basicamente vocês vão olhar. Substituição. Não deu para fazer uma substituição. O que eu vou fazer? Bom, vamos tentar uma por partes. Vamos tentar uma por partes. Então eu vou dizer o seguinte. Eu vou fazer aqui a forma certa, tá? Depois a gente tenta a forma errada. A questão é, quem que é o U e quem que é o dv nessa história? Vamos chamar o U de x. E quem que é o dv? Seno de x. Seno de x dx. Isso. Tá? Beleza. Se a gente faz essa substituição aqui, né?
Se a gente faz essa substituição aqui, a gente identificou o padrão. Identificamos o padrão. A gente transformou x seno de x dx em u dv. Ok? Então, olha só, ele é um portal duplo, né? Ele não é um portal simples, é um portal duplo. Tem que achar o u e o dv. Aqui vocês me disseram que o u é igual a x, mas e se eu dissesse que o u é igual ao seno de x? Né? Ó, vou dar uma alternativa. E se o u fosse igual ao seno de x e o dv fosse igual ao x dx? Aí que tá, não dá. Então, na verdade, você pode. Essas duas são possibilidades. Você pode. Só que, como eu falei para vocês, uma delas vai simplificar, a outra não. E se vocês escolherem e olhar, pô, essa integral que apareceu aqui é pior do que essa. Então não tá legal. Então eu vou mudar. Mas por enquanto, vamos ignorar aquela substituição lá, vamos ficar na óbvia, tá? Que vocês viram, o u como x e o dv como seno de x dx. Para a gente resolver isso por partes, a gente tem o u e a gente tem o dv, mas a gente precisa do v e do du. Vocês estão vendo? Que a gente tem uma parte da solução aqui. Então, deixa eu ver aqui o operador. Então, ó, o que a gente vai fazer aqui é, bom, eu tenho u e tenho dv, então eu vou fazer assim, ó, o du é igual a dx. É até bem óbvio essa, né? A gente fez uma escolha de u igual a x, du igual a dx. Agora, quem é o v? O v é igual a menos o cosseno de x. Se o dv, ó, o que acontece aqui, ó? Para a gente achar o v, na verdade, a gente vai fazer o seguinte, ó. Para a gente achar o v, a gente vai estar fazendo quem? A integral de dv. E a integral de dv é a integral do seno de x dx. A gente está achando a primitiva, né? Basicamente, quando a gente tem o dv aqui, a gente está querendo achar qual é a primitiva desse cara aqui. Então a gente não tem que achar qual é a primitiva do x? Não, aqui não, né? Aqui sim. Do dx. Não, mas aqui a gente tem já... o u a gente deriva. Agora, para achar o v, a gente tem que integrar. Deu para entender? O v vai ser menos cosseno de x. Tá, ó, deixa eu ver se eu... Bom, a gente tem aqui o u. Essa é a técnica. O que a gente vai fazer é... A gente identificou esses dois caras aqui. Identificou esses dois caras aqui, a gente vai derivar um deles e vai integrar o outro. Tá? Então, se quiserem anotar como passo a passo, é isso. Identifica o u e o dv. Aí o u a gente deriva e o dv a gente integra. Por quê? Porque a gente precisa do u, a gente precisa do v. A gente precisa do v e do du. Bom, a gente tem o dv. Então, para achar o v, eu vou integrar. E é isso mesmo. Ok? Aí, a gente tem o u. Né? A gente tem o u. Para eu achar o du, eu vou ter que derivar. Por que um deriva e o outro integra? Por que não integra os dois? Porque a técnica é assim, né? Por que um deriva e o outro integra? É isso, ó. Você tem que olhar o que tu tem e o que tu procura. Tá, o primeiro deriva e o segundo integra. É o que tu tem e o que tu procura. Você tem o u e o dv. É o que tu tem. E o que tu precisa? Tu precisa do u, do dv, mas tu também precisa do du e do v. Deu para entender? Ó, vamos tentar fazer o dv
Aqui, ó, quem que a gente achou que era o dv? Era a derivada da g de x em dx. Então a gente quer saber quem é a função, a gente quer saber quem é o g. Mas daí ele sobe o DX depois que integra. Aqui? É, né, porque quando você quer, olha só, o v está perguntando qual é a primitiva do seno. Né? Essa anotação aqui, ó, do s, 1dx, a gente olha, bom, essa função aqui é o seno de x. Qual é a primitiva do seno? É menos o cosseno. Tá, vou fazer o seguinte, eu não sei se eu consigo explicar melhor do que isso agora. Então, eu vou seguir fazendo a conta e vamos fazer mais exemplos. Talvez nos próximos exemplos a coisa fique mais clara como é que é. Pode ser? Se ainda surgirem as mesmas dúvidas no próximo exemplo, me para de novo, não tem problema. Ok? Então, ó, a gente sabe que isso daqui é o u, isso daqui é o dv. Então, a gente tem aqui, ó, e é o dv. Aquele cara lá em cima está nos dizendo que o udv é igual ao u vezes v. Aí tu pensa, pô, esse cara aqui, ó, o x, seno de x em dx, esse cara aqui, ó, tá nos dizendo que a gente vai pegar o u vezes o v. Quem que é o u? X. Quem que é o v? Menos cosseno de x. Tá, tá aí tranquilo. Aí depois você vai pegar menos a integral de v du. Aí você vai pegar assim, ó, menos a integral de v, que é menos o cosseno, em du, que é o dx. Aí tu vai dizer, pô, professor, mas a gente continua com uma integral. Mas a integral que a gente consegue resolver. Tá? Ó, eu vou reescrever aqui para ficar um pouquinho mais bonito. Aqui eu vou ter menos x cosseno de x. E aqui eu vou ter mais a integral do cosseno de x em dx. Tá bem? E aí, quem é que a gente tem que derivar para chegar no cosseno? É o seno, né? Então, olha só, a gente tem menos x cosseno de x mais seno de x mais uma constante. E isso aqui que é a primitiva que a gente estava procurando. Eles vão dizer, pô, professor, mas isso aqui é complicado. Mas é isso que a gente tem que derivar para chegar no x seno de x. E essa técnica pode até ser meio trabalhosa e complicada no início. Pode parecer. Mas ela é muito poderosa, porque sem ela a gente não resolveria. Tá? Então, olha só. Vamos... Eu vou verificar aquilo ali. Eu sou teimoso, eu vou verificar. Eu vou pegar aqui, ó, o d dx e eu vou verificar essa resposta. Eu tenho a resposta como sendo menos x cosseno de x mais seno de x mais c. E eu vou derivar isso aqui. Porque eu quero ver se isso derivando vai dar isso aqui mesmo. Né? Para testar mesmo a técnica. Pô, é isso mesmo. Porque a técnica nos dizia isso. Ó, encontre a primitiva disso aqui. Pô, então eu achei uma primitiva. Será que ela é mesmo a primitiva? Vamos derivar. Aí, essa derivada, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai pegar a derivada em x do menos x cosseno de x. A gente vai somar com a derivada em x do seno de x. E a gente vai somar com a derivada do c, da constante, que já é zero, né? Então essa primeira aqui que é a mais trabalhosa, porque a gente vai ter que fazer do produto, né? Então a gente vai ter menos a derivada do primeiro, que é 1, vezes o cosseno. Aí, menos o primeiro vezes a derivada do segundo,
que é x, e a derivada do cosseno é menos o seno. Aí, a derivada do seno é o cosseno. E aqui a gente tem zero. Aí eu pego aqui, ó, menos cosseno, mais cosseno. Menos com menos fica mais, fica x, seno de x. E né que deu certo? A gente derivou isso aqui, obteve isso aqui. Significa que a primitiva dessa é essa. Aí vocês vão dizer, pô, professor, mas essa técnica aqui é complicada. Tipo, olha, ela é. O pessoal demora para começar a acertar essa técnica aqui. Mas com prática dá para fazer. Tá? Dá para fazer, vocês vão ver que sem ela a gente não resolve. Basicamente. Sem essa técnica da integração por partes, o nosso potencial de resolver, de achar a primitiva, ela cai muito, porque muita função a gente não vai conseguir integrar, ou seja, achar a primitiva só por substituição ou pelas primitivas básicas. Né? Então, eu vou dar mais um exemplo aqui, para a gente... Lembra, a meta é simplificar. Bem ou mal, essa daqui a gente não sabia, essa a gente sabe, então simplificou. Tá? Desculpa. Tá gravado. Desculpa. Tá. Que horas são agora, pessoal? Temos 9 minutos ainda? Tá. Ó, vamos ver... Pior que eu não anotei nenhuma mais aqui. Vamos inventar uma de cabeça? Vocês me ajudem? Hã? Tá, eu achei que... Vamos ver. Tô com o livro aqui. Ah, mas eu tenho um... Não, mas eu tenho aqui o... Tá marcado no livro. Ó, vamos ver outra aqui, ó. Integral de t ao quadrado vezes e na t dt. Isso. Essa daqui é interessante, porque a gente tem um t ao quadrado ali, né? E aqui eu quero alertar para vocês um detalhe. Eu quero que vocês atentem para um detalhe. A gente tem... Antes a gente escolheu... A gente tinha um polinômio e uma função trigonométrica, né? Era um x e um seno de x. É um polinômio e uma função trigonométrica. Agora a gente tem um polinômio, é um t ao quadrado, e uma exponencial, tá? Então, assim, ó, depois a gente vai ver até uma tabela de regras ali, quer dizer, umas prioridades, sugestões de como a gente encontrar o U e o DV, mas eu já posso adiantar uma coisa para vocês. Uma coisa que eu posso adiantar para vocês é o seguinte: toda vez que vocês tiverem um polinômio, o polinômio vocês colocam como U. Tá? Toda vez que tiver um polinômio, tu coloca como U. Por quê? Porque quando você está resolvendo essa técnica, olha só, você vai ter o U como t ao quadrado e o dv como e na t dt.
Se você chama aqui, ó, o que acontece? O U você vai derivar. E o V você vai integrar. Então, basicamente, você vai olhar, cara, o V tem que ser algo fácil de integrar. E o U tem que ser algo fácil de derivar. Se você integra um polinômio, ele sobe a ordem. Então, ele piora para uma integral, né? Agora, se você deriva o polinômio, ele diminui a ordem. Então, olha só, o nosso du, vamos fazer isso aqui, ó, o nosso du fica 2t dt. Tá? Não é bem o que a gente... o ideal, mas vocês vão ver que já ajuda bastante. 2t dt. E aí depois o dv, lembrem que o que a gente está perguntando aqui é qual é a primitiva do e na t. Ou seja, é uma fácil de integrar. Né? Então o nosso v aqui, quem que é a integral de e na t? Ou seja, qual a função que a gente precisa derivar para chegar no e na t? É ele próprio. Tá? Então, ó, fácil de integrar, fácil de derivar. Agora a gente vai fazer isso daqui, ó, integral de u dv igual a uv menos a integral de v du. Então a gente vai usar a técnica da substituição. Sendo que o nosso u é o t ao quadrado, então aqui a nossa integral de t ao quadrado vezes e na t dt. O nosso u é o t ao quadrado e e na t dt é o nosso dv. Então isso daqui vai ser igual a u vezes v, que é t ao quadrado e na t, menos a integral de v du, que é e na t vezes 2t dt. Pô, a gente ainda tem uma integral que a gente não sabe resolver ali, né? A gente ainda tem aqui uma integral que a gente não sabe resolver. Eu até vou reescrever isso aqui, ó. T ao quadrado, e na t, menos 2 integral de t e na t dt. Mas esse cara aqui, ele já tem uma ordem menor do que essa. Tá? Quando a gente aplicou substituição e chamou o polinômio de u, a gente baixou a ordem. Tá? E agora, nesse cara aqui, a gente ainda não sabe integrar por uma integração tabelada, uma das mais simples. Mas, se a gente fizer de novo, a gente consegue chamar o u de t e o dv de e na t dt. Porque se a gente fizer agora a substituição por partes pela segunda vez, esse t aqui vai diminuir a ordem de novo. E aí a gente vai ter aqui o du igual a dt. E o v continua sendo o mesmo, né? É o mesmo, né? Não muda. Então a gente fez duas substituições na mesma integral. Tá? Bom, beleza, a gente fez duas substituições. E aí, o que eu vou fazer com isso? Primeiro, t ao quadrado e na t não muda, ele vai ficar aqui, ó, t ao quadrado e na t. Mas aqui, essa integral aqui, ó, eu vou ter o 2, eu vou abrir o parênteses e no lugar dessa integral aqui, eu vou fazer o u vezes v, que é o t e na t, menos a integral de v du, que é o e na t dt. Só que tudo isso aqui está multiplicado por 2, né? Tem que cuidar, né? Tudo isso aqui está multiplicado por 2. Então, olha só. A gente fez isso duas vezes. Na primeira vez, a gente simplificou a integral. Na segunda vez, a gente simplificou mais. E agora a gente sabe resolver. Tá? Então, a integral de e na t é o próprio e na t. Então, a gente fica com o seguinte, ó. T ao quadrado e na t, menos 2t e na t, menos com menos fica mais 2 e na t.
Porque a integra... isso aqui esse daqui é o próprio NT, né? Mais uma constante no final. A gente vai pôr lá no final. Ou dá para usar aquele liat lá para escolher Qual? aquele negócio do liat lá para escolher o que vai usar para derivar ou integrar. É liat. Eu não lembro bem desse, mas eu sei que tem essa regra mnemônica. Ela deve estar no livro, inclusive, né? Mnemônica. Mnemônica, de memória. De memória, mnemônica. Eu ia falar na próxima aula, mas já que tu falou aqui... Não, a gente fala de novo. Pode falar de novo. Como é que era? Vamos lá, porque eu não tô lembrado da regra. Liat é logaritmo, inversa, algébrica, trigonométrica e exponencial. E essa daqui é a regra, a sequência para a escolha de U, né? Quanto mais perto do L lá, mais fácil. Então aqui, ó, prioridade. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou pôr para cima porque é prioridade na escolha do... E aí aqui então é log inversa algébrica trigonométrica e exponencial. Basicamente, a exponencial vai ser a U em casos raros, né? Só quando a gente tiver duas exponenciais, né? Exponencial com exponencial, daí... Então, uma delas vai ser a U. Mas a ideia tem essa regra. E o que é interessante, sabe? Que foi bom tu mencionar essa, que, assim, quando tu estava estudando cálculo, a gente até viu essa regra aqui. Mas hoje em dia eu não lembro disso. Eu olho e eu sei qual função usar. Por quê? Porque é prática. Quando eu estava estudando eu não sabia. Né? Qual que eu vou pegar primeiro? Aí, às vezes tu faz a escolha errada, aí tu piora a tua conta. Tá? Mas a gente vai ver alguns exemplos. Na próxima aula vamos resolver mais, porque essa técnica ela é um pouco mais complicada de entender mesmo. Então a gente vai dedicar o início da próxima aula a resolver mais exemplos com essa técnica de integração por partes, tá? E aí a gente vai usar esse liat aqui, tá? Que a gente vai ver, qual que vamos escolher como U e com V. De repente, até com um pouquinho mais de tempo, a gente faz algumas escolhas erradas de propósito para ver o que acontece, certo? Para dar aquele contra-exemplo, tá? E vocês vão ver que vai ter algum caso que não tem como escolher. As duas são ruins. Mas ainda assim a gente consegue resolver. Tá certo? Pessoal, então era isso por hoje. Sempre uma satisfação estar aí com vocês. Tá bom? Até amanhã, né? Não dá nem tempo de dar saudade.